Paz e graça do Senhor Jesus a todos. Bem-vindos ao canal da EBD da Assembleia de Deus Madureira, de São Miguel do Araguaia, em Goiás. Hoje, vamos nos aprofundar na leitura complementar para a nossa lição 12. O texto se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 14. Pois bem, nosso ponto de partida é um momento absolutamente crucial na história da Igreja. A promessa de Cristo estava prestes a se cumprir de uma forma extraordinária. O cenário é Jerusalém, no meio da celebração da festa de Pentecostes. E ali, os discípulos aguardavam em obediência. E veja, o primeiro versículo já nos entrega uma chave de leitura. A expressão cumprindo-se não está ali por acaso. Ela indica que aquele era o tempo determinado por Deus. E qual era a condição dos discípulos? Unidade. Obediência. Eles estavam juntos, perseverando, exatamente como o Senhor havia ordenado. Essa é uma pergunta que nos leva a uma reflexão profunda. A unidade deles, essa concordância de propósito, era, na verdade, o ambiente espiritual que prepararam para a manifestação do céu. A unanimidade do grupo era o sinal de que estavam prontos para receber a promessa. E aqui fica uma verdade atemporal. A bênção de Deus flui com uma intensidade especial onde há unidade. E o resultado dessa espera obediente não foi o silêncio. Pelo contrário, a resposta veio com manifestações sobrenaturais, inequívocas. A chegada do Espírito Santo não foi um evento sutil, mas uma intervenção divina que podia ser ouvida e vista de forma marcante. O texto de Atos nos descreve 3 sinais bem distintos. Primeiro, um sinal audível, um som vindo diretamente do céu como um vento forte e impetuoso que tomou conta de todo lugar, simbolizando o poder soberano de Deus. Logo depois, um sinal visual. Línguas como que de fogo foram vistas e pousaram sobre cada um deles, representando a purificação e a presença santa de Deus. E por fim, a evidência sobrenatural. Eles foram cheios de espírito e começaram a falar em outras línguas, uma capacitação para proclamar as grandezas de Deus. Mas o que esses sinais de fato representam? O vento, ou pneuma no original grego, é a mesma palavra para sopro e para espírito. É o fôlego de Deus em ação. Já o fogo, em toda a Escritura, é um símbolo da presença santa e purificadora de Deus. Juntos, esses sinais anunciavam, sem sombra de dúvida, que uma nova era na história do plano de Deus estava começando. Ora, um evento com essa magnitude, com o som que pode ser ouvido de longe, evidentemente não passaria despercebido. Aquilo atraiu uma grande multidão de judeus, de várias nações, que estavam em Jerusalém para a festa. E a reação deles ao milagre foi dividida. O texto nos mostra basicamente 2 grupos. De um lado, a perplexidade, a admiração. Pessoas que ouviam os discípulos falando em seus próprios idiomas e se perguntavam, o que significa isso? Mas do outro lado, vemos a zombaria, o ceticismo. Alguns simplesmente diziam que eles estavam bêbados. E isso nos ensina que a obra do Espírito muitas vezes desafia a nossa lógica, gerando tanto reverência quanto desprezo. E como bem aponta o comentarista da nossa lição, essa manifestação do Espírito era tão nova, tão intensa, que parecia confusa. Mesmo para aqueles que conheciam as profecias, como a do profeta Joel, o cumprimento foi de uma forma totalmente surpreendente. E foi exatamente essa confusão que abriu o caminho para a explicação que viria a seguir. É em meio a essa confusão e zombaria que o mesmo Espírito que encheu os discípulos agora os capacita para a resposta. E este momento é um ponto de virada, uma transformação profunda, especialmente na vida do apóstolo Pedro. Pensemos bem no que este versículo representa. O mesmo Pedro que, poucas semanas antes, negou Jesus por medo de se expor, agora se coloca em pé, publicamente, ao lado dos outros 11 e levanta a sua voz. A intimidação deu lugar à autoridade. Ele estava, de fato, revestido de poder. E isso é o que significa ser revestido de poder. Não é uma força que vem de nós mesmos, mas uma capacitação divina. Uma que transforma a fraqueza em força, medo em coragem, timidez em uma ousadia santa para proclamar o Evangelho. É o Espírito Santo nos equipando para a missão. Os resultados dessa experiência foram práticos e visíveis. A vida da igreja primitiva passou a ser marcada por características muito claras: ousadia, entusiasmo, prontidão para anunciar a palavra e perseverança, mesmo debaixo de perseguição. Essas são as marcas de uma igreja cheia do Espírito. O bispo Abner Ferreira resolve essa mudança de forma perfeita. O medo, que antes paralisava, agora dava lugar a uma coragem ousada.
uma coragem que não vinha deles, mas que era impulsionada pelo próprio Espírito Santo. E essa análise toda nos conduz a uma reflexão final para os nossos dias. O mesmo Espírito que transformou Pedro e os discípulos continua disponível hoje. A promessa não ficou limitada àquela geração. A questão que fica para nós é: estamos buscando e permitindo que esse mesmo Espírito nos encha, nos capacite e nos use para sua obra? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês.